A paz, irmãos. No momento de reflexão de hoje, eu trago uma mensagem intitulada Autoridade Espiritual. Eu quero falar de um tema pouco questionado, porém de suma importância. Então eu quero trazer para vocês o meu ponto de vista, segundo as minhas leituras. Nos tempos do Velho Testamento, Deus levantou e estabeleceu líderes sobre o seu povo. Então ele exercia a sua autoridade na nação de Israel através de sacerdotes, reis, juízes, anciões e profetas. Todos somos capacitados pelo Espírito Santo. Em Atos 19:15 diz o seguinte: Jesus chamou os 12 discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos maus e curar todas as enfermidades e doenças graves. Quem conhece essa passagem sabe muito bem que houve pessoas que expulsaram demônios em nome de Jesus. Só que houve um problema, alguns deles foram agredidos, porque se você ler Atos 19:15, diz o seguinte: mas certa vez um espírito mau disse a eles: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? O que essa passagem nos leva a refletir? Quem nos dá autoridade espiritual é o Espírito Santo. Então Jesus Cristo tinha uma autoridade espiritual através do Espírito Santo, assim como Paulo também. Diferente daquelas pessoas que expulsaram em nome de Jesus. Eles conseguiram expulsar o demônio em nome de Jesus, porém eles não tinham um respaldo, não tinham uma autoridade espiritual que somente o Espírito Santo poderia passar a eles. Então por isso que eles se tornaram vulneráveis. O que eu quero dizer com isso? Eu quero fazer um chamado àqueles que estão nas igrejas, que têm dons espirituais e não estão fazendo uso. O Senhor Deus capacitou muitas pessoas na minha igreja, é muito abençoada com pessoas com vários dons, e os dons foram feitos para servir a igreja. E eu vejo também, mediante essa crise a nível mundial, que aqueles que hoje deveriam estar de prontidão, acalmando aqueles que são de pouca fé, porque o Senhor disse: o meu povo padece por falta de conhecimento. Então eu gostaria de fazer um apelo àqueles irmãos que têm dons espirituais, que têm discernimento espiritual, que têm autoridade espiritual, que se coloquem de prontidão, porque nós fazemos parte de um exército, o exército de Deus. E na frente de batalha, um soldado não se deita e fica esperando seu general vir fazer alguma coisa. Pelo contrário, nós devemos ter autoridade espiritual, devemos nos posicionar. De qual forma? Orando, confrontando espiritualmente, porque aquele que tem o mínimo conhecimento da palavra sabe que o mundo espiritual é real e nos influencia diretamente. Então eu vejo que, infelizmente, tem pessoas muito capacitadas na palavra que estão perdidos, estão acuados. E o Senhor mesmo disse que os covardes não herdarão o reino do céu. Então coloquem em prática aquilo que vocês aprenderam nas suas igrejas. Outra coisa que eu gostaria de pedir também é que todos nós devemos orar por nossos líderes, por nossos pastores, porque todos nós temos conhecimento da retaliação. Então, quando você ora por alguém, você tem que ter um respaldo, você tem que ter um respaldo espiritual, porque você vai sofrer retaliações. Esse é um preço. Então, como que a gente se prevê? Se precaver disso? Jejuando, pedindo discernimento espiritual para o Espírito Santo,
E eu vejo pessoas altamente capacitadas, porém estão de braços cruzados, estão entrando na pilha da população, que é o medo, que é o pânico, e estão esquecendo de exercer a sua fé. Se você ler em Romanos 6,13, diz o seguinte: e também não entregue nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele a use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entregue-se completamente a Deus para que Ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. Para você exercer uma autoridade espiritual, existem 5 pontos primordiais. São a retidão, o relacionamento com Deus, a unção, fé e obediência. Obedecer a Deus e, em nome de Jesus, exercer os seus ministérios com carisma dispensados pelo Espírito Santo. Obedecer assim como Paulo obedeceu. Como alguns de vocês com certeza conhecem, Paulo foi um grande perseguidor da igreja, da religião. E ele mudou seu pensamento na estrada de Damasco, quando ele conheceu a Deus. Porque antes disso ele era perseguidor. Então ele percebeu que ele não poderia confrontar a autoridade espiritual ali naquele momento. Então ele resolveu se render a Jesus Cristo. E como vocês sabem, Paulo era instruído por um dos homens mais sábios daquela época. Então, como ensinar Paulo, que vivia no meio de líderes? A única coisa que faltava para Paulo aprender era obediência. Então eu volto a uma questão que está faltando para aqueles que têm fé, que têm dons espirituais: obedecer a seus pastores, mas também ter autoridade espiritual, exercer a sua autoridade espiritual. Não tenham medo de confrontar o inimigo, porque o mundo já está tomado no abismo. Muitas das pessoas comentam uma com as outras: nossa, eu vi um espírito, eu vi um vulto. E eu acredito que deveria ser o contrário. Eu acredito que os demônios deveriam falar uns aos outros: nossa, eu vi um cristão vindo ali. E se bater em retirada, porque nós somos espelhos de Cristo, nós temos que exercer a nossa autoridade. Chega de ficar de braços cruzados, vendo parentes, vendo os filhos, vendo maridos se perderem. Alguns parentes se perderam por falta de conhecimento. O povo está padecendo por falta de conhecimento. Então, se você tem um mínimo de conhecimento espiritual, você tem por obrigação de passar à frente. Se você está vendo alguma pessoa com algum tipo de encosto, algum tipo de incômodo que você sabe que não é material, você tem por obrigação de orar por essa pessoa, sim. É por isso que eu digo, é importante você levantar. E a primeira coisa que você fazer como um soldado valente que você é fazer uma oração para Deus pedindo proteção, repreendendo qualquer tipo de retaliação, porque como soldado Deus vai te usar a qualquer momento. Você pode estar indo na padaria e encontrar alguém que precisa de uma oração, e você, por não estar atento, vai sofrer retaliação. Então tem que se precaver, sim. Procurem sempre estar com respaldo espiritual, para que assim nós não sofremos tantos ataques, porque devemos sim, irmãos, nesse momento devemos orar por quem quer que seja, que precise de uma oração, devemos orar sim, porque as pessoas estão padecendo por falta de conhecimento. Então eu peço a vocês o seguinte: passem aquilo que vocês estão aprendendo para frente. Tudo que é bom não custa nada passar para frente. Falar de Jesus Cristo, não há mais tempo de brincadeira, não há mais tempo de reter informações, porque vai chegar um dia que Deus vai cobrar almas de você. Porque se Deus está investindo o tempo dele em você, jogou todos os seus pecados no mar do esquecimento, para você aprender sobre espiritualidade e se calar, no momento mais preciso, um soldado largar a arma, não. Você tem que ir para a guerra, você tem que exercer a sua função.
procure saber dos seus pastores como agir nesse momento, mas não se calem, não se curvem, porque o momento exige fé, exige também obediência, mas principalmente exige atitude. E eu termino essa mensagem profetizando sobre a vida daqueles que têm dons espirituais, que o Senhor há de encorajá-los mais e mais, que o Senhor há de abrir novos horizontes em suas mentes, colocando em suas palavras, nas suas bocas, palavras de elevações, palavras que pessoas estejam esperando ouvir. Eu profetizo sobre a sua casa, profetizo sobre o seu trabalho, que coisas boas há de acontecer, porque aquele que trabalha para o Senhor não padece em vão, irmãos. Vocês vão ter grandes recompensas no Senhor. Eu espero que essa mensagem possa trazer um pouco de ânimo a vocês, um pouco de coragem, um pouco de fé, porque todos nós temos fé, todos nós falhamos, assim como também todos nós nos levantamos, mas o mais importante de tudo é estar disposto a dar a mão ao seu irmão. Vamos orar por nossos pastores, porque nesse momento eu creio que de todos os momentos deve ser o que eles mais estão sofrendo ataques, porque com as igrejas fechadas, eu duvido que todos os irmãos, lembre-se de orar pelos irmãos, por todos, é difícil, mas os nossos pastores, eu tenho certeza que pela madrugada lembra de cada um. Então eles estão sofrendo muito ataque. Ele também tem família, tem filhos, ele tem sonhos, ele tem projetos, e Satanás vai fazer de tudo para abalar eles. Pense bem, é um pastor e vários seguidores. Se o nosso pastor cair, todos nós vamos ser abalados. Então é hora de nós nos unirmos e jogar forças em orações para ele. Eu espero que essa mensagem possa trazer um pouco de conforto a cada um de vocês. E principalmente pedir que abra os seus olhos. Vamos nos unir numa corrente de oração em prol da nossa igreja, para que o Espírito Santo entre com alguma providência, porque esse momento é somente Deus que pode tomar uma providência por nós. Então não podemos mudar o mundo, mas podemos mudar aqueles que nos rodeiam. Amém, irmão? Ficam todos na paz do Senhor e tenham uma boa noite.